Olá, companheiros do Centro Espírita Ibirajara. Mais uma vez, dando seguimento aqui aos nossos estudos sobre o Livro dos Espíritos, pedimos a Jesus que nos ampare, nos ilumine nessas reflexões, para que possamos sempre apreender o que de fato seja relevante daquele ensinamento para as nossas atitudes, para o nosso dia a dia, para o entendimento do mundo que vivemos, mas acima de tudo para a transformação de nós mesmos em espíritos melhores. Então, na noite de hoje, nós vamos conversar sobre as perguntas do Livro dos Espíritos que dizem respeito ao êxtase. Se a gente for olhar a definição da palavra êxtase nos dicionários, a gente vê que sempre se remete a um estado anormal em relação às nossas percepções do dia a dia. Então, assim, quando a gente fala, nossa, entrei em êxtase, é porque a gente teve ali aquela situação de satisfação absoluta, de um prazer fora do normal, Então a gente, nossa, vi aquele filme, eu fiquei estático diante daquela beleza, Ou eu vou visitar um lugar e eu me sinto em êxtase diante daquilo que aquela vibração traz para mim. Então, ou seja, tem sempre alguma coisa a ver com uma elevação além do meu plano normal. E, de fato, do ponto de vista do fenômeno mediúnico, o êxtase tem a ver com isso. A primeira pergunta que acontece nessa sequência aí que a gente está estudando é a pergunta 439, em que Kardec pergunta: que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? E a resposta dos espíritos é de que o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Então é bom que a gente lembre, quer dizer, que no fenômeno do sonambulismo, o que acontece é que o espírito continua ligado ao corpo, claro, porque se a gente se desligar do corpo, a gente, na verdade, está desencarnando. Mas o sonâmbulo, ele está ligado ao corpo, mas ele está vivendo as situações todas através da percepção, não do que entra pelo corpo, mas através da sua percepção no seu perispírito. Então é o que a gente diz de ver com os olhos da alma. Então o que o sonâmbulo vê, ele está vendo porque é a sua alma, através do seu perispírito, que está vendo. Então é um espírito acompanhado do seu perispírito, vendo a realidade e percebendo as coisas através da capacidade sensorial do perispírito. Nós, quando estamos aqui em vigília, a gente precisa dos olhos do corpo orgânico para a gente enxergar as coisas. Se eu fechar o meu olho aqui, eu não estou vendo nada. Mas, se eu estou num estado sonambúlico, meu olho pode estar fechado, mas como eu estou fora do corpo, eu estou enxergando com os olhos do perispírito, eu enxergo a realidade daquele plano. Então, quando os espíritos dizem que o êxtase é um sonambulismo mais apurado, é porque quando o sonâmbulo ele está vivenciando aquele fenômeno, ele está vendo aquilo que está ali na sua realidade mais próxima. No êxtase, a alma está ainda mais liberta, como os espíritos colocam ali. O que significa que ele normalmente se desloca a regiões que são acima daquele padrão em que ele está acostumado a viver. Por isso a comparação com a palavra êxtase, quando eu vejo uma coisa de uma beleza indescritível, quando eu sinto uma satisfação que vai além do normal. Então é porque o estático ele consegue visitar, portanto, locais que muitas vezes lhe são inacessíveis, não só do ponto de vista da vida física, como também até do ponto de vista da vida espiritual. Ele normalmente pode fazer uma visita a locais que não são locais onde ele ainda pode permanecer. Não são locais, sejam esses locais relativos à Terra,
mas num plano superior, ou até mesmo, né, a gente tem referências ali de espíritos que podem visitar outros planetas que seriam superiores à Terra. Então, assim, é importante que a gente perceba que é uma coisa extraordinária, não é uma coisa para ser permanente. Isso é muito importante porque na pergunta 440, o Kardec pergunta, né? O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? E a resposta é: vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Então, ou seja, é como comentávamos, é possível ver, é possível fazer aquela visita, digamos assim, mas não é possível lá permanecer. Então, assim, eu acho que é sempre uma comparação, né? Se por acaso a gente vai visitar, talvez assim, um local de uma realidade material muito diferente da nossa. Se a gente vai para um hotel de luxo, a gente visita ali um espaço, um desses resorts maravilhosos e tal, a gente entra e a gente vê, nossa, que grandeza, nossa, que... E aí a gente tem até aquela vontade, né, de dizer assim, nossa, mas eu queria ficar aqui, eu queria ficar nesse conforto, nessa cama enorme, com esse buffet de comida aqui, eu queria muito ficar aqui, mas eu não tenho condição de ficar lá, naquele resort. Então, assim, eu posso até me ser permitido visitar para ver como é, mas eu não posso permanecer lá. É uma comparação rústica, mas que dá a ideia de por que alguns espíritos podem visitar alguns locais, mas não adianta querer ficar lá, porque para ficar lá, aí não é a moeda financeira, mas para lá ficar, aquele espírito precisaria ter o nível evolutivo daquele local. Então, isso é uma pergunta que é relevante porque a seguir Kardec pergunta: quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente? Não retém o instinto de conservação? E os espíritos respondem: isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Então, assim, isso é bastante relevante que a gente entenda que se não temos a real noção do que precisamos fazer para sermos e não estarmos momentaneamente mais evoluídos, né? Quer dizer, estarmos no sentido de estarmos num local, não de fato estarmos interiormente, né? Mas isso faz com que a gente precise focar no, ai, puxa, tá vendo como a vida assim é melhor? Então eu vou me esforçar para cumprir tudo aquilo que eu preciso cumprir, inclusive a vivência dessa encarnação e das próximas que forem o caso para a minha evolução, para que eu de fato já seja capaz de viver nesses mundos. O que acontece é que nós, limitados como somos, né, assim, nessa nossa disposição de sermos moralmente melhores, e aí a gente não leva nunca em conta o tempo que o esforço é necessário para que a gente alcance isso, a gente quer tudo no imediatismo, há o perigo de que o estático, então, ele está tão deslumbrado que ele queira sair desta encarnação, quer dizer, ele quer largar esta vida material para ficar naquele local tão mais maravilhoso que ele está vivenciando. Só que isso não é possível, porque como dissemos, né, ele não vai ter cacife para permanecer naquele local. Então, além de não conseguir aquilo, ele ainda estaria interrompendo a existência e nós sabemos de todos os malefícios de uma interrupção dessa existência. E Kardec, inclusive, reforça a pergunta, né? Ele diz na 442:
Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? E a resposta é bem clara, dizem os espíritos. Perfeitamente, poderia morrer. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo o que o prende a este mundo, fazendo-lhe sobretudo compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde se vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o prende ao planeta terreno. Então, como dissemos, o mais importante é que a gente realmente se desvencilhe dessa via material, essa vida material, pelo crescimento real e não porque, né, uma criança, como criança, assim, não, então agora eu quero ficar aqui. É preciso que eu conquiste aquela condição que me permite lá estar. E aí a gente sempre pensa, né? Por que então que esse fenômeno acontece? Por que então a gente vai provocar, né? Ou como diziam os antigos, por que eu vou cutucar a onça com a vara curta? Né? Por que eu vou me expor a essa tentação de estar num local e aí depois não poder ficar lá, ainda correr o risco de eu querer sair correndo dessa encarnação e perder essa encarnação? Na Revista Espírita, se eu não estou enganada, de 1866, Kardec relata um caso em que numa mesa mediúnica, houve uma situação em que dois médiuns vivenciaram esse êxtase. E as instruções eram muito claras dos espíritos que estavam ali orientando o processo, de que eles dois não conversassem, não houvessem ali nada que fosse relativo ao mundo físico, ali das sensações e das percepções do mundo físico, porque isso seria uma forma de atraí-los de volta ao corpo orgânico. Então, da mesma forma, se o estático que está vivenciando nós precisamos chamá-lo de volta, é através de proporcionar a ele estímulos que sejam relativos à vida material. Então, é o chamar, a voz, né? o convidar a percepção do corpo físico, né? Para que ele seja novamente atraído para ali. Mas Kardec também, nessa mesma parte, né, em que ele relata essa situação do estático, a gente vê que Kardec diz assim, ó, o êxtase, que é o mais alto grau de emancipação, exige muito mais precauções, porque o espírito nesse estado, embriagado pelo espetáculo que tem sob seus olhos, geralmente não deseja nada melhor do que permanecer onde está e deixar a terra completamente. Muitas vezes ele chega a fazer esforços para romper o último laço que o prende ao corpo. E se sua razão não for bastante forte para resistir à tentação, deixar-se-ia ir de boa vontade. É então que se torna necessário vir-lhe em auxílio por uma vontade forte, tirando-o desse estado. Compreende-se que aqui não há regra absoluta e que é preciso proceder de conformidade com as circunstâncias. Então, se ocorre um êxtase espontâneo, é preciso sim que a gente tome a precaução de trazer de volta, né, a sua realidade. Mas, de novo, permanece a pergunta, mas então por que o fenômeno ocorre? E aí Kardec também, nessa própria Revista Espírita, ele comenta que naquela época, por exemplo, era muito importante que esses fenômenos acontecessem para que o estático, ao voltar, ele pudesse relatar de fato como a vida pode ser melhor. É um estímulo para que a gente pudesse querer ser melhor para merecer uma situação melhor. Além de tudo, há uma informação sobre como é a situação na vida no plano espiritual que complementava todos aqueles estudos que se estavam fazendo para se descobrir. Vamos lembrar que antes de Kardec, a gente não tinha noções de como era a vida no mundo espiritual. O fenômeno espírita,
né? Não se chamava espírita, mas o fenômeno de intercâmbio entre mundos já acontece desde que o mundo é mundo, né? Todas aquelas pessoas que eram os médiuns de antigamente, que eram os responsáveis por interações, que recebiam dos deuses, né, as instruções, as informações. Então, o fenômeno sempre existiu. Mas as informações a respeito da vida no plano espiritual, nós vamos ter a partir da doutrina espírita, a partir do Kardec. Pelo menos consolidada, estruturada, didaticamente colocada para que soubéssemos. E aí, claro, depois a gente tem, por exemplo, André Luiz, que foi um divisor de águas, digamos assim, no detalhamento do que é o mundo espiritual. Mas então Kardec nos mostra que o estático, ele conseguia trazer para nós as informações de como era a vida no plano espiritual. E, aliás, não só naquela época como era. Se a gente pega Ivone Pereira, por exemplo, né, que tem essa mediunidade assim, de uma forma estática, digamos, porque assim, quando a gente olha para a mediunidade dela, a gente fica extasiado diante de tudo quanto ela consegue realizar. E no livro, por exemplo, Devassando o Invisível, ela comenta como que ela é levada, ela é arrebatada a locais onde ela pode vivenciar, onde ela pode ver como que a arte se desenvolve. Então, quando muitas vezes a gente tem ou uma música ou um quadro que são extremamente belos para a gente aqui, muitas vezes o autor ele viu esta arte de uma forma muito mais purificada, vamos dizer assim, uma beleza muito mais grandiosa, e que ele vem e ele reproduz aqui. Então, isso a gente vê, inclusive também tem nos livros de André Luiz, tem um caso específico, né, de uma pintura que ele diz, já vi essa pintura na Terra. E aí eles, não, na verdade, a que você viu na Terra era a reprodução dessa que aqui está, que por sua vez, se não me engano, já era uma reprodução de um outro plano ainda mais elevado. Então, Dona Ivone menciona que que o médium vai e quando ele volta, ele coloca na sua própria interpretação. Então, ele tenta reproduzir aquilo que ele viu, aquilo que ele vivenciou, mas é lógico que aí agora já passa pela capacidade de interpretação daquele espírito ali, que é o médium naquela situação. E aí talvez seja por isso, né, que a pergunta 443 diz assim: como o estático supõe ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo o que ele vê é real? Então, ou seja, Kardec sabia fazer as perguntas, né, gente? Aí ele pergunta que, mas se a gente está meio que sem aquele domínio da razão absoluta, será que o estático também, ele não está imaginando aquelas coisas que ele já ouviu falar tantas vezes de como é, como não é? E aí os espíritos respondem: o que o estático vê é real para ele. Mas como seu espírito se conserva sempre sob a influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído. Ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Então, ou seja, é possível que a interpretação, quando o estático vai relatar, ela seja meio que contaminada pelo que ele pensa e pelo que ele acha, e não exatamente religiosamente tudo que ele viu e tudo que aconteceu. E aí o Kardec então pergunta, mas que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? E os espíritos dizem, o estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem.
porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias, ou se torna joguete dos espíritos mistificadores que se aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo. Então, o que a gente precisa entender é que não devemos buscar essa situação de que, não, eu vou visitar porque eu quero. Isso para que isso tenha uma finalidade útil, sempre haverá a indicação e o apoio e o controle de espíritos superiores. A própria Ivone Pereira, ela menciona, né, no livro Devassando Invisível, tem uma situação em que ela fala do Chopin, de como que foi a sua convivência, a sua troca de ideias com ele, e ela menciona que quando Charles, né, que era o seu guia ali, inspirador e orientador, quando ele a leva para regiões superiores, muitas vezes, quando ela retorna, ela não lembra no detalhe daquilo que precisa ser transmitido. Mas que quando ela senta para relatar, para nos deixar como ensinamento aquilo que ela viu, é sempre orientada pelo Charles, né? Daquilo que ela deve e do que não deve ser relatado. Porque nem tudo é para que a gente tenha um acesso assim amplo, geral e restrito, porque a cada coisa o seu tempo. É muito comum, né, a imagem que a gente sempre usa de que se um cego, de repente, ou uma pessoa que tem uma visão limitada, ou mesmo nós, se estivermos no escuro e de repente nos for lançada uma luz muito forte, o que acontece é que a gente não vai enxergar. A gente aí tem a luz, mas a gente não se beneficia do uso daquela luz para o que ela se propõe. Então, é importante que a gente sempre leve em conta qual é a finalidade de um determinado fenômeno. E é por isso que talvez que Kardec então pergunta: que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? E os espíritos respondem: a bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério que a sua razão inutilmente procurava devassar. Poderiam tais fenômenos, continua Kardec a perguntar, adequar-se às ideias materialistas? E os espíritos dizem: aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista nem ateu. Então, ou seja, a finalidade desses fenômenos, da descrição disso que acontece em regiões superiores, é, mais uma vez, reforçar a fé daqueles que já se coadunam com a ideia do plano espiritual. Aqueles que de fato ainda, e Kardec também menciona isso na própria Revista Espírita, nenhum benefício fará a descrição de um estático ou presenciar um fenômeno, né, em que o médico vivencia esse estado do estático, nenhum proveito terá, porque isso por si só não convencerá a quem não acreditar no mundo espiritual. Aquele a quem o plano espiritual já é uma realidade, já faz parte da sua filosofia de vida, digamos assim, ele se beneficia da descrição. Mas volto a fazer um ponto que eu acho muito importante. Se acontecer que a gente se beneficie daquilo que estiver sendo ali descrito, porque se chegou a nós é porque tem ali alguma função. Mas não tem razão a gente já agora, nesse momento, ficar buscando este tipo de fenômeno. Nós precisamos utilizar o ensinamento que a doutrina espírita nos traz, o principal deles,
é que precisamos trabalhar o nosso senso moral. Nós precisamos evoluir espiritualmente. Então, assim, né, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e não pelo nível de fenômenos mediúnicos que ele é capaz de realizar. Né? Do tipo assim, nossa, se eu quero desenvolver a minha mediunidade a ponto de eu chegar a poder vivenciar o êxtase, porque o êxtase é um fenômeno de maior emancipação da alma. E o que importa é que eu, ao sair dessa encarnação, eu tenha conseguido desenvolver a minha fraternidade, o meu senso ético, tenha conseguido aprender mais rudimentos, né, mais situações em que eu possa tentar praticar e ir assimilando o amor a mim, o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas. Então, se por um lado tanto o êxtase quanto outros fenômenos mediúnicos, de fato têm muitas vezes a função de auxiliar um irmão ou de nos trazer maior conhecimento, sim, ótimo, mas que possamos investir a nossa energia, o nosso tempo nesse autoconhecimento, sabendo que quanto mais trabalharmos pelo desenvolvimento próprio, mais perto estaremos de ter acesso permanente, e não só uma visitinha, a um planeta ou a um local melhor. Mas, estudando, né, os fenômenos espíritas, fica aí o êxtase como essa indicação de uma possibilidade para o médium que tem a estabilidade de se desprender dessa forma. E a gente vê que vários, né, são os exemplos de espíritos encarnados que tinham essa possibilidade e que vivenciaram situações que puderam trazer de volta como ensinamento, como fortalecimento da fé, tanto a sua própria fé quanto aqueles que conviviam com eles. Então, mas que saibamos que a verdade sempre nos chega no momento e da forma como ela precisa chegar. Então, que tenhamos tranquilidade com relação a isso, não precisamos buscar nenhum tipo de experiência assim. Já temos aí, né, depois de Chico Xavier, meu Deus, se alguém ainda tem alguma dúvida sobre o plano espiritual, então é porque, como diz ali os espíritos, não tem ainda a boa fé do entendimento daquilo que está a olhos vistos aí para quem quiser de fato conhecer. E mais uma vez que possamos investir o nosso esforço, o nosso tempo, a nossa atenção nesse desenvolvimento próprio, nosso como espíritos imortais, aqueles que um dia terão acesso a esses mundos, aqueles que um dia estarão vivendo e transformando esse nosso mundo nesse lugar melhor, onde todos viveremos. Que Jesus, então, nos abençoe esses propósitos de sermos melhores.